Deus, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que de modo algum nos distanciemos dela. Porque se a palavra proclamada pelos anjos se susteve até agora, como escaparemos nós, se não atentarmos para a tão grande salvação, a qual, sendo primeiro anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2, 1 e seguintes. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 3:5. Ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos salvações sábias. Salmo 90, versículo 12. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o, e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado ao inferno. Mateus 5:29. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, e é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, segundo Crônicas 7:14. Mas todas as coisas ele façamos. Dai graças, Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos séculos antigos. 2 Timóteo 1:9. Eu, Senhor, te espero, tu és a minha esperança. Salmos 39:7. Porque os retos habitaram a terra, e os sinceros permaneceram a terra. Provérbios 12. Muito bem, irmãos, vamos sem delongas para a ministração do capítulo 8 do livro de Esther. Vamos ler alguns versículos, como é de costume. No domingo devido termos uma gravação, então fazemos a leitura dele todo, né? E vamos fazer a leitura de alguns versículos, nos quais iremos fundamentar a exposição desta noite. Diz assim a palavra: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés com lágrimas, e implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do reino. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero a Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, os judeus, como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. Então foram chamados, sendo atentos os secretários do rei, os 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada
uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coldelaria do rei. Nelas o rei concedeu aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para que se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram em continente impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus, com felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Acabamos lendo o capítulo, e nós vamos considerar nesse momento, na exposição desse capítulo, o fato de que nós somos em Deus, nós somos em Cristo eternidade. Tudo o que aí está posto na atual conjuntura humana, seja esta na sua frente social, econômica, política, etc., é menor, é inferior do que tudo aquilo que foi dado aos santos desde a eternidade. É dos santos desde a eternidade, antes que o mundo fosse mundo. O propósito de Deus para a vida daqueles que creram e que haverão de crer, esse propósito, ele é incomparavelmente maior. Daí o apóstolo colocar claramente isso, em Romanos capítulo 8. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nem a espada, nem a fome, nada absolutamente nos separará do amor de Cristo, exatamente para compreendermos a superioridade do propósito de Deus para as nossas vidas. Esta palavra introdutória, ela é de um conforto singular para os salvos em toda e qualquer época de suas vidas, diante de todo e qualquer enfrentamento de suas vidas. Quando você pensa, o que está destinado para mim vem da eternidade. Portanto, se eu sou conduzido por aquilo que vem da eternidade, imediatamente eu já sou superior a essa dualidade do mundo que está aqui, um mundo que leva as pessoas a uma tensão contínua, nesse revezamento de perder e ganhar. As pessoas estão seguras se elas desfrutarem de uma condição financeira boa, saúde, né? Tem até um dizer que fala, tendo saúde, está tudo bem. Esse é um dos pensamentos, é um dos fundamentos da visão humana. Não é nossa, não, é deles. Não é assim para nós. Para eles é, tendo saúde, está tudo bem. Não, para nós, mesmo que não tenha saúde, aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, diz o apóstolo Paulo. Então, nós somos, irmãos, nós somos eternidade. Em Cristo nós somos eternidade. As coisas que o olho não viu são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nessa introdução, nós estamos diante de um contexto que expõe os desafios dessa fé. As situações que desafiam a fé dos salvos ao longo da história. Desde o capítulo 3 do livro de Esther, nós começamos a mergulhar numa apreensão. O
clima no Brasil, nesse momento, é um clima de apreensão. Vamos dizer, um clima no mundo, né? A guerra lá na Ucrânia e na Rússia, que está prometendo aí evoluir até para um conflito nuclear, com ameaças de ambas as partes, seja do Biden, que para tentar legitimar a sua ausência de poder, a sua condição fraquérrima politicamente, seja por parte do Vladimir Putin, que não quer sair envergonhado do conflito com a Ucrânia. Então, as pessoas, tendo o poder como um fim em si, eles fazem qualquer coisa, até promovem uma tragédia, uma catástrofe a nível mundial, clima de apreensão, clima de tensão a nível do mundo, mas o Brasil também não escapou. Né? Se nós somos promessas para o mundo em vários aspectos, nós também temos um clima tenso aqui na nossa nação. Esse clima por causa da ameaça não velada, mas desabrida, de matar os nossos valores, de destruir os nossos princípios. Os inimigos dos nossos valores, os inimigos da palavra de Deus, eles não estão fazendo meias palavras. Eles estão floreando. Estão deixando bem claro que o objetivo é controlar a igreja. Deixando bem claro. Eu chegando ao poder, eu vou dizer para os pastores e para os padres qual que é o lugar deles. Eu vou controlar a igreja. Eu vou controlar a verdade. A verdade, ela vai ser regulada ao meu tamanho. Ela vai ser regulada à conveniência dos meus ideais, né? Só repercutindo o que Lenin já dizia, né? O chamado Papa Vermelho, foi ele que cunhou essa frase. A verdade, ela é tudo aquilo que atende às nossas conveniências. Foi ele que disse isso. Então, vozes estão ecoando dizendo, olha, eu chegando ao poder, eu vou dizer para a igreja qual que é o espaço dela. O estrategista de Hitler, que foi Joseph Goebbels, ele dizia o seguinte, que a mentira repetida intensamente, incessantemente, 1000 vezes repete-se a mentira, ela vira verdade. Então, esses arautos do mundo oposto a Deus estão dizendo bem claro que vão colocar a igreja no lugar que eles quiserem. Né? Mal sabem eles do que eu coloquei para os irmãos aqui, nós somos eternidade. Nós não estamos submissos nem a um governante sobre o qual não pesa nenhum crime, não tem nenhuma acusação, não tem nenhum fato consumado. Na verdade, nós estamos submissos a ele, de modo algum. Nós estamos submissos aos princípios legais, éticos, que vindos da palavra de Deus, ele tem por obrigação cumprir. Mas não é ele não. Se não estamos submissos nem a um governante íntegro, às aventuras de algum governante íntegro, muito menos aos desvaios de um cachaceiro, de um ladrão condenado e não inocentado. Nós somos eternidade e, portanto, infinitamente maiores do que tudo que aí está e do que tudo que aí possa se manifestar. No capítulo 8, nós temos exatamente esse fato. Tudo estava feito ali para destruir os valores, destruir os princípios. Por que a gente não está conseguindo ficar livre do capítulo 3? Eu, pelo menos, não estou conseguindo. Com seus irmãos, que estão estudando com a gente, estou com dificuldade de ficar livre do capítulo 3. Né? Está dentro do capítulo 3 e capítulo 4. Por quê? Quando você... se o diabo conseguisse, que ele nunca conseguiu, destruir os fundamentos da palavra de Deus, ele destruiria o povo de Deus. Os fundamentos da palavra de Deus são a nossa vida. A sã doutrina, os princípios, a ética cristã é a nossa existência, é a nossa identidade. Qual era a ordem? Com o decreto que ele conseguiu fazer o rei assinar. Tem um povo aí, está lá no capítulo 3, né? Versículo 8 seguintes. Tem um povo aí cujas leis são diferentes
das leis de todos os povos e não obedece às leis do rei. Portanto, esse povo deve ser destruído. Ou seja, esse povo não pode existir por causa daquilo que eles creem. Esse povo está unido ao que crê como dedo e unha, como cabeça e tronco. Não tem como separar esse povo das suas leis. Daí, ao longo da história, o povo judeu foi chamado de Am HaSefer, o povo do livro. Porque aonde aquele povo fosse, segundo o propósito de Deus, veriam naquele povo a própria lei, os próprios princípios da palavra de Deus. Quando os discípulos foram chamados pela primeira vez em Antioquia da Psídia de cristãos, foi por causa disso, porque eles encarnavam a palavra de Deus, e foi no sentido pejorativo. Cristos, no grego, vem com uma conotação diminutiva, que é cristinho. Era para zombar. Se você é uma cópia fiel dele, do Nazareno, do Cristo que foi crucificado, você é uma cópia fiel dele. Então, a palavra de Cristo estava encarnada nos discípulos, nos apóstolos, o jeito deles falarem, deles andarem, suas atitudes, quando diziam não, quando diziam sim, tudo na vida deles comunicava a palavra de Cristo. Então, o povo do livro não tem como, já que não tem como separar esse povo do que eles creem, eles têm que morrer. Esse povo está espalhado entre todos os povos aí, está trabalhando, está sendo inconveniente. Então vamos fazer leis, olha aí, as legislações fluindo da perversidade humana. Por isso que para o crente não é o suficiente ser lei. O crente ele está sempre vendo com um olhar de eternidade. Bom, eu quero saber se o que é lei flui ou repercute os valores eternos. Se vier em desacordo dos valores eternos, eu já estou contra a lei. Já estou oposto à lei. É contra os valores eternos, para mim não dá. Não me interessa. Vai ser contra a lei. Vou ser contra a lei. Pela história, a igreja foi. Sempre que a lei foi contra os valores eternos, nós somos contra. Então, tem que matar, destruir, que esse povo não vai concordar. O que a Bíblia diz? Que, no entanto, o Senhor transtorna o conselho dos povos. O Senhor quebranta o intento das nações. E no capítulo 8 nós temos toda essa conjuntura legal por terra. Foi toda posta por terra. No capítulo 7, Amã morre, é enforcado. Aquilo que ele planejou para o justo, ele não sabia que estava planejando, era para ele mesmo. O ímpio, ele muitas vezes ele cai na sua própria armadilha. Muitas vezes não, sempre. Cedo ou tarde ele vai terminar na sua própria armadilha. Então Amã ele termina naquela condição que ele tramou para o povo de Deus. A sanha do ímpio é o pecado, é a impiedade. E na prática do pecado ele odeia Deus e odeia o justo. Então assim termina Amã, na sua própria armadilha. Deus transtornou toda aquela estrutura legal que ali havia, e Deus fez acontecer o que, irmãos? Deus fez, no lugar daquela estrutura, surgir uma outra estrutura jurídica, legal, para invalidar a anterior. E aqui é onde eu gostaria de considerar com os irmãos, sobre o peso do crente na sociedade. O como essa mulher atuou em todo o tempo como serva de Deus. O como ela militou, como o apóstolo Paulo coloca em 2 Timóteo capítulo 2, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Então ela caminha ali de forma desembaraçada. Ela influencia o meio a tal ponto de fazer com que uma outra conjuntura legal e jurídica se impusesse ali, colocando tudo aquilo por terra. O peso do crente na sociedade. Recorre à história. Dá uma analisada. Leia sobre a história de homens como William Wilberforce, da Inglaterra, que trabalhou intensamente e conseguiu o fim da escravidão, servo de Deus na Inglaterra. Como ele entrou naquela conjuntura jurídica, legislativa daquela época, e aí implodiu, mostrando para eles que a escravidão era um nojo,
embora fosse legal, mas era imoral. Das ações desses homens de Deus ao longo da história, repercutiu-se o seguinte dizer: pode ser legal, mas é imoral. Então, homens que atuaram tremendamente, né? Outros, como o próprio o servo de Deus da Índia, trabalhou para extinguir o sati. O que era o sati? O sati era uma prática milenar, miserável. O Yankari, né, trabalhou nos meados do século XVIII para extinguir a prática do sati. Consistia o quê? Na crença indiana milenar, se o homem morresse, a mulher tinha que ser queimada viva, porque eles acreditavam que ela deveria servi-lo eternidade afora. Então ela era amarrada, queimada barbaramente para acompanhar o marido na eternidade. O William Carey, ele atua naquela estrutura toda e leva ela ao chão. Força praticamente o governo inglês, do qual a Índia na época era colônia, força o governo inglês a abolir o maldito do sati. Você vai percorrendo a história toda, né? O que não dizer sobre a ação da própria reforma protestante, colocando fim a um obscurantismo de quase 600 anos, onde a humanidade não pôde evoluir, porque a educação era coisa de poucos. Então, a reforma protestante implode toda aquela estrutura, liberta as pessoas para a educação, e a educação fluida, a humanidade poderia desfrutar dos N benefícios nas várias áreas, da tecnologia em ambos os aspectos. O conceito e o consenso de liberdade que adveio da reforma protestante, homens de Deus atuando ao longo da história. Você vai perceber quando o capítulo 8 é considerado com leis que fazem inúteis aquelas leis injustas, você vai considerar que a ação das 13 colônias americanas que se insurgiram contra a Inglaterra, por causa dos abusos praticados, que oprimiam, que torturavam as pessoas, de acordo com os desmandos da coroa inglesa. Então você vai perceber que a ação desses homens de Deus, a partir do surgimento das 13 colônias, que culminaria na independência americana, inspirou outros movimentos libertários mundo afora. Apesar dos seus erros, dos seus equívocos, mas a Revolução Francesa foi um eco dessa situação das 13 colônias americanas. E por isso vai até no Brasil. Depois também a tentativa de Tiradentes e outros acabaram repercutindo essa ação desses homens de Deus do passado, colocando por terra toda uma estrutura de perversidade, de impiedade. Irmãos, o tempo e a nossa condição mental que não lembra de tudo, não nos permitem falar tudo sobre o que os homens de Deus fizeram ao longo da história. Homens de Deus que, como Esther e Mardoqueu, existiram naquilo que nós podemos entender como o real sentido de quê? De consagração. Consagração. Uma mulher consagrada. Um homem consagrado. Não é aquele que sai da sua casa e vem de madrugada para o prédio da igreja instalar. Não é isso o homem consagrado. Não é aquele que levanta na madrugada e ora. Não é isso o homem consagrado. Não é aquele que jejuma um dia, 2, 3, 4. Tudo isso aí é muito importante. Orar, levantar na madrugada é muito importante. É investimento na comunhão com Deus. Não podemos viver sem isso, mas isso aí não define consagração. A definição de consagração é quando você tem a seguinte consciência: eu existo unicamente para a única causa justa do mundo, que é o Evangelho, a causa dos céus. Isso é consagração. É quando você olha para aquele contexto, você vê quando Esther atua ali desde o capítulo 5 em diante, quando ela chega para Assuero e coloca a situação dela. Ela sai no capítulo 4, dizendo para o seu povo: olha, se eu morrer, morrerei. Ou seja, a minha sorte não vai ser uma sorte de privilégio. A sorte do meu povo vai ser a minha sorte. Ela sai determinada à consagração. Aí isso evolui quando ela faz o pedido que ela faz para o rei Assuero, que culmina no capítulo 7 com a morte de Amã. Quando Amã é morto, no capítulo 8 você vê a continuidade dessa postura de consagração, quando ela coloca claramente: rei, revogue, tudo que foi feito foi tramado contra o meu povo. E ela prossegue dizendo: como é que eu posso
sobreviver à desgraça do meu povo. Versículo 6. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Olha só a profundidade dessa palavra para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 em diante. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, que se um morreu por todos, logo todos morreram. De modos que aqueles que estão vivos não vivem mais para si, mas para aquele que por todos morreu e ressuscitou. Esther está vivendo isso aqui séculos antes do Antigo Testamento. Graça abundante no Antigo Testamento. Ela está vendo, não. Eu não sou eu sou esse todo, esse corpo todo. Irmãos, como isso é importante para nós? Quando nós olhamos ao redor e olhamos para nós, às vezes as coisas estão bem para nós. Às vezes nós temos o que basta para nós. Às vezes nós temos o que é suficiente para nós. Mas está bom para a causa do Evangelho? Está bom para o povo de Deus? Está bom para a mensagem que ecoa da nossa existência? Mensagem que é a nossa própria vida? Está bom? Esther, ela não precisava daquela situação. O rei nem sabia que ela era judia. E nem saberia se ela não quisesse falar. Mais ou menos durante 5 anos ela viveu sem falar da sua identidade. Então ela não precisava envolver-se naquela situação, sem necessidade nenhuma. Ela era a mulher mais poderosa daquela época. Tudo estava bem para Esther. Muito obrigado. Muito confortável, muito cômodo. Mas o que ela faz? Como alguém que verdadeiramente se converteu, ela vive ardentemente a verdadeira consagração. Eu não tenho condições de viver separada da realidade do todo, do meu povo. Eu sou meu povo. Você vai matar o meu povo, você vai me matar. Você vai ter que me matar também. Você vai atropelar o meu povo, você vai me atropelar também. Você vai passar por cima da palavra de Deus, você vai passar por cima de mim também. Você zomba do meu Deus, você zomba de mim também, não tem como separar. Não tem como eu fazer amizade com você, que destila ódio contra Deus, ódio contra a igreja, e ao mesmo tempo eu ficar bem com Deus. Eu haverei de escolher, ou amar o mundo, ou amar a Deus. Se alguém ama o mundo, se alguém arde de paixões pelo mundo, diz o apóstolo João, o amor do Pai não está nele, não tem jeito. Não tem como servir a dois senhores. Então o crente ele caminha a partir de uma existência definida, como disse na introdução, na eternidade. Eu sei de onde vim, diz o crente, cioso da sua missão. Eu sei aonde estou. Eu sei para onde eu vou. Eu não estou iludido, não. Eu não estou procurando um caminho, não. Eu não estou procurando uma causa para eu me encaixar nela, não. Eu não estou perdido por aí procurando uma das tantas bandeiras que existem aí para eu levantar, não. Eu sei de onde vim, aonde estou e para onde vou. Então essa mulher ela caminha incontinente, como todo servo de Deus na história, como toda serva de Deus na história. E coloca o que vocês ouviram aqui. Como eu poderei existir se o meu povo não existir? Como eu poderei viver? Qual o sentido para mim da existência se o meu povo for destruído? Se a palavra de Deus, segundo o decreto de Amã, for destruída, Paulo dizia, eu prefiro morrer do que alguém tornar vã a glória da pregação, tornar vã no ministério. O crente, o salvo, ele é a palavra de Deus. O crente, o salvo, ele é os valores, ele se define nos valores da sã doutrina, nos princípios. É por isso, irmãos, que nesse momento desafiador para a história do nosso país, nós não podemos ficar calados. Nós não podemos nos manter indiferentes. Você sabe o que esse contexto também nos ensina? Olha, é muito diferente ser pacífico de ser passivo. Tem muitos cristãos
que pelo fato deles não quererem chamar a si o ônus da responsabilidade cristã, eu não quero problema. Eu quero o Cristo, mas sem a cruz. As pessoas me perseguindo, não quero não. Eu não quero problema com ninguém. Eu sou o crentinho, paz e amor. Lembra do personagem aí, do maior ladrão do mundo? Eu chamo ele de Lundinha, paz e amor. Então, tem crente que é a versão do Lundinha, paz e amor. É o crentinho, paz e amor. Ele não quer problema. Simplesmente ele não quer problema. Ele quer Cristo sem a cruz. Dessa forma. Esther, ela é um testemunho somado a todos os profetas e apóstolos de que não é possível ser crente e ser passivo. Passivo não. O passivo é cúmplice. O crente é pacífico. Passivo não. Não tem como. Não tem como eu não me posicionar nos desafios que se dirigem ao crente no contexto em que não tem como. Eu tenho que me posicionar. Senão eu nego o evangelho. Senão eu nego meus valores. Estão dizendo que vão destruir meus valores. Eu me posiciono. Não, crente não trata disso aí não. Isso é ser passivo. Isso é ser acomodado. Isso é ser conveniente. Passivo, irmãos, vou citar um exemplo de passivo aqui. Eu já conheci casos em que o passivo, a atitude passiva, era uma realidade, foi uma realidade na esposa, que sabia que o pai estava abusando da filha. E ela passiva, entendendo que ela era pacífica, dizendo, não quero problema não, eu quero paz no meu casamento. Ela diz o seguinte, eu não vou denunciar porque eu quero paz no meu casamento. Eu não vou me levantar contra isso não porque eu não quero problemas. Isso é passivo. Permitindo o abuso, o crime em casa, em nome da falsa visão de paz. Mas isso aí não é ser pacífico. Isso é ser passivo. Então, Esther, juntamente com Mardoqueu, se posicionam, como eu citei, os homens de Deus na história da humanidade. Você pode recuar aí. No Novo Testamento, o próprio Jesus falando do papel, a César, o que é de César, a Deus, o que é de Deus. Isso é ter um papel definido no meio da sociedade. Você pode ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ali por volta de Atos, capítulo 19, e outras passagens, quando o apóstolo Paulo reivindica a sua cidadania. Ele não era indiferente, ele não era alienado, o maior expositor das verdades bíblicas de todas as épocas, não era um alienado. Ele era alguém que sabia a que tinha vindo. Então você está vendo aqui uma mulher que se posiciona, uma mulher que disse aqui veio. Você está vendo, irmão, porque é um homem que disse aqui veio, e por causa deles Deus muda toda aquela situação. Deus muda toda aquela estrutura. Eles atuam e pedem para alguém, revolvem isso. Aí vem o rei e diz: olha, eu já mandei matar Amã, porque ele quis matar os judeus, quis matar a rainha. Mas o decreto dos medos e dos persas, segundo a cabeça deles, tinha atingido um patamar de evolução tão elevado que não podia ser revogado. Então acontece. Façam outra lei. Interessante que o rei, que outrora lá no capítulo 3, tinha deixado nas mãos de Amã fazer o decreto que ele quisesse, até dispensou o dinheiro dele, falou: pega esse povo, faz o que você quiser com eles. Que situação, né? Tem momentos que parece que está tudo perdido, quando Deus muda toda uma situação. Então, entrega tudo na mão de Amã, faz com esse povo que você quiser. Agora a sorte muda por completo. Quando o rei pega e diz para Mardoqueu e para Esther: olha, faz o decreto aí. Irmãos, mais uma vez se mostra a necessidade do crente não ser ativista, não. Pegar a bandeira do partido A, B, não. Mas dele compreender seu papel e ser ativo. Viver a condição de servo de forma prática, porque muitos querem viver só dentro do prédio. Então, Assuero passa isso para Mardoqueu e para Esther, para que nós aprendamos. Deus diz o escritor inspirado, aliás, diz o Espírito que inspirou, o escritor inspirado, registrar isso aqui para a nossa lição prática, cotidiana, não dá, irmãos. Compete a nós.
Nós podemos citar vários casos na história em que o mundo não caiu por completo por causa de servos de Deus. Você tem que se posicionar. Você tem que entender que dependeu e depende da igreja o mundo ficar em pé ou cair. E sem entrar naquela questão que está sendo adulterada, prostituída, e dizer o seguinte: não, mas Jesus está voltando. Irmãos, Jesus vai voltar mesmo. E é por causa disso que nós desenvolvemos o nosso papel da melhor maneira possível, para que quando Ele vier, Ele possa olhar para nós e dizer: muito bem, você foi fiel. Fosse fiel, muito bem, você desempenhou esse papel. Agora a pessoa é omissa e ainda prostitui a doutrina, a escatologia, a doutrina da parúzia, do arrebatamento. Jesus está voltando, tem que cumprir mesmo. É muita prostituição da palavra de Deus. É muita falta de escrúpulo. Ver as situações ao redor, clamando para o crente, dizendo: ei, você diz o quê? O que você fala dessa situação? Não, eu estou orando. Não, isso aí é política, isso aí, crente não entra. Irmãos, a Bíblia, ela entra em todo e qualquer contexto. A Bíblia, ela entra em todo e qualquer lugar. Em toda qualquer faceta da sociedade, a Bíblia entra. Não há lugar onde a Bíblia não entra. Não é possível você imaginar um só tema social onde você não possa entrar a palavra de Deus. Você está com a pessoa, começa conversando sobre política, sobre futebol, sobre família, sobre qualquer assunto. Você, comprometido com a palavra de Deus, você consegue entrar em toda qualquer situação. Então, eles entram aqui como homens de Deus, como mulheres de Deus. E a eles é confiada uma atribuição: façam a lei, façam o decreto. E esse decreto vai vigorar. Você sabe que ao longo do mandato de alguns presidentes americanos, eles não abriram mão do conselho de homens como, não foi o nome desse grande homem de Deus que morreu, mas recentemente nos Estados Unidos, grande pregador, Billy Graham. Então, sabe-se que Billy Graham era conselheiro dos governos americanos. Pelo menos 3 governantes americanos não se apartavam de Billy Graham. Sabe por quê, irmãos? O mundo não tem conselho melhor do que o conselho dado por uma mulher de Deus, do que o conselho dado por um homem de Deus. Não é à toa que nós somos colocados como luzeiros do mundo, como sal e luz. O mundo não tem referência melhor, o mundo não tem parâmetros melhores em termos éticos, morais e etc., do que aquilo que Deus confiou aos santos. É você mesmo. Está com você a palavra, numa situação conflagrada que te envolve ali, você tem que se levantar e entender que não tem como fugir. E já que você não tem como fugir, então você vai se preparar continuamente. Por quê? Esther e Assuero, Esther e Mardoqueu, eles são assuntos, eles emergem nesse contexto de conflagração, de crise que ameaçava matar um povo, depois de um contexto também de preparação. Você vê que ali tem jejum, ali tem oração, ali tem um mergulho naquilo que realmente dizia respeito à visão do homem de Deus, à visão da mulher de Deus. Eles não entram tomados pela emoção, pela mera empolgação, pela euforia. Não, mas eles primeiro se preparam. É o que o apóstolo Pedro coloca. Nós temos que estar preparados para mostrar a qualquer um que queira saber qual a razão da esperança que está em nós. Você não vai escapar, meu irmão. Você não vai escapar, meu irmão. Eu não sei se Deus vai permitir que o maior ladrão da história assalte, roube a cadeira presidencial, porque licitamente ele não vai chegar lá. Não vai. Eu assumo o que eu estou falando aqui, com todas as consequências. Uma pessoa que foi condenada por quase 3 dezenas de juízes, devolveu para a sua turma já mais de 16 bi, aberrando 20 bi, que é o PIB de muitas nações pequenas. Ser presidente da República é impensável. A pessoa, para entrar numa empresa privada ou estatal, tem que ter um nada consta criminal. Você já ouviu falar disso? Nada consta criminal? Já ouviu falar, não já? Quer dizer, para entrar numa empresa pequena, qualquer, tem que ter um nada consta criminal. Como é que ele vai ser, de fato, um
presidente da República sem o nada contra criminal, porque ele é ladrão. Ele simplesmente é ladrão. Se ele chegar lá, então ele roubou a cadeira presidencial. A fraude, independente do que façam com as urnas bastante duvidosas, porque não quiseram deixar passar o voto impresso, a fraude já está configurada no fato de que um ladrão está concorrendo ao cargo mais importante da presidência da República. Já é fraude. E eu assumo o que eu estou falando aqui como homem de Deus, porque eu tenho que falar. Se eu não falar, Deus fala de mim. Os ministros do STF, do TSE, estão dizendo o seguinte: ei, pastores, ei, homens de Deus, fiquem calados. Nós vamos dizer para as suas crianças que a mentira e a verdade são a mesma coisa. Fiquem calados. Nós vamos para a cadeia falando a verdade. Nós morremos falando a verdade. Sem a verdade, nossas crianças morrerão. Nossos adolescentes morrerão. Nossos jovens morrerão. Nós morreremos sem a verdade. Então nós não abrimos mão da verdade. Então tá. Suponhamos que o ladrão consiga, por esse caminho fraudulento, roubar a cadeira da presidência da República e a igreja seja perseguida, porque ele prometeu. E aí, irmãos, se Deus permitir? Se Deus permitir, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E agora eu vou tentar terminar aqui fazendo a abordagem da seguinte questão: o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é os seus interesses serem atendidos? Não, irmãos. Ser bem-sucedido é a causa ser bem atendida. É a causa ser bem atendida. Se Deus entender que é melhor para a causa do Evangelho a igreja penar perseguida por um ladrão e seus capangas, então glória a Deus. O que importa é que a causa, a única causa justa que existe, seja bem atendida. Nisso está a vitória do crente. Esse é o conceito de vitória do crente. O conceito de vitória do homem natural, ou do crente natural, o crente carnal, se resume a ter saúde, a ter bens, a escapar dos reveses dessa vida. Mas o conceito de sucesso do crente é se a causa do Evangelho foi bem servida por ele. Esse é o nosso conceito de sucesso. Por isso que nós não nos dobramos. Por isso que nós não nos submetemos a nada que venha em desafio a palavra de Deus. E eu gosto de lembrar os tipos dos homens de Deus ao longo da história. Como aquele pai da igreja que chega para os seus exatores, para os seus torturadores, que iriam queimar no vivo, e diz para eles a seguinte frase: vocês podem me matar, mas vocês não podem me destruir. Na verdade, ele conjugou no plural: vocês podem nos matar, mas vocês não podem nos destruir. A causa que servimos é imortal. O diabo nunca venceu o povo de Deus, nunca vencerá. A igreja é invencível. Mateus 16: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Irmãos, a esperança do crente não reside no desfecho de uma eleição presidencial que está sob suspeita por causa de um ladrão e de seus capangas. Não. A nossa esperança não se define nisso. Nós já somos vencedores independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. Nós vamos lutar pela verdade, não nos submeteremos à mentira, ao engano. Estamos posicionados contra o mal, contra o engano, mas nós não estamos condicionados em nossa esperança de modo algum desfejo, diga-se positivo, dos acontecimentos. Nós somos maiores do que isso, irmãos. Nós somos maiores do que isso. Eu estou pregando para vocês nessa noite é por causa disso. Eu não estou refém de quem queira sair da igreja, como alguns já saíram, das multidões que sempre me seguem, né? E saíram porque eu estou abordando essa questão, né? Não estou refém disso, não. Nós somos prisioneiros da verdade, somos prisioneiros da verdade, e o nosso conceito de sucesso é esse. O Evangelho está vencendo, a igreja está vencendo, a sã doutrina está vencendo, a comunicação do Evangelho está vencendo. Os princípios da palavra de Deus continuarão sendo gritados a plenos pulmões, seja no Estado democrático, verdadeiramente democrático, seja no Estado cleptocrático. Cleptocrático vem de governo de ladrões, né? Cleptocracia é governo de ladrões. Então, se Deus permitir que o Brasil caia nas mãos de uma cleptocracia, que é governo de ladrões, a igreja não vai parar de glorificar Deus, não. A igreja não vai parar de exaltar o nome do Senhor, não. Nós não vamos deixar de ser fiel, não. Pelo contrário, em toda e qualquer circunstância, como diz o apóstolo Paulo, aprendi a ser
satisfeito em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. A esperança dos salvos, ela não sofre danos por causa dos acontecimentos, tão somente, irmãos, que não sejamos omissos, porque isso é diferente. Você saber que a sua esperança não sofre dano, não quer dizer que você vai se omitir e deixar o diabo entrar dentro da sua casa, doutrinar seus filhos, destruir seu casamento, assumir o direito que Deus deu. Deus me deu direito. Citei o caso do pastor Paulo. Ele tinha direitos, ele era cidadão romano na época, ele abriu mão da cidadania romana, dizendo: não, Jesus está voltando, eu esqueço que sou cidadão romano. Como cidadão romano, ele não poderia ser chicoteado, ele não poderia ser preso sem julgamento. E ele colocou os seus algozes em maus lençóis quando ele faz questão da sua cidadania, para que com ela ele pudesse glorificar a Deus. Quando quiseram julgá-lo antes de tempo, em local indevido, com a finalidade de matá-lo e assim prejudicar o evangelho com a perda da cidadania dele, o que ele fez? Ele disse: eu apelo para César, porque eu tenho direitos. Isso é crente. De Esther a Paulo, isso é crente. Eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de nada daquilo que Deus me deu por direito, porque tudo que eu tenho é para o evangelho. Se Deus me deu um país, irmãos, presta atenção nisso aqui, igreja. Se Deus me deu um país que hoje é a nação com as melhores condições de cumprir o ID, Deus me deu, por que eu vou entregar? Para ladrões, para tocados, prostituídos, entenebrecidos da sua visão de valores. Deus me deu. Não tem país no mundo que esteja em melhores condições de terminar o ID. Você sabe avaliar o que é isso? Você já parou para pensar o que é isso? Esther e Mardoqueu estão aqui posicionados, dizendo: não vamos abrir mão, é nosso. Você avalia o que é isso? Eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista com a esposa de um oficial do exército israelense, e ela dizendo o seguinte: olha, nós não abriremos mão de Israel, porque nós passamos aí quase 900 anos fora da nossa terra, e hoje é um lugar pequeno, menor do que o estado de Alagoas, mas a única certeza que nós temos nesse momento é a seguinte: nós temos Israel, e não vamos abrir mão de Israel. Israel é nosso, não vamos abrir mão. Ele, o Eterno, nos deu Israel, nós não vamos abrir mão de Israel. Eu me lembro da história, quando ao fim de 1948, 1 milhão de árabes cercaram Israel, determinados a extingui-los, a matá-los a todos. Eles têm que morrer por causa de seus valores. Sempre foi assim. Então, naquele momento, um dos grandes homens, Moshe Dayan, com a sua tropa maltrapilha, sem recursos, porque a Inglaterra desamparou, os americanos desampararam, a Europa desamparou-os, diante de mais de 1 milhão de árabes enfurecidos. Então, Moshe Dayan, que era um homem, um general com um olho só, tinha sido perdido um de seus olhos na guerra, encostado ao que restava dos muros. Ele disse o seguinte: Senhor, cumpre a tua palavra, nós nunca mais sairemos daqui. Sabe entender o que é isso? Sentimento de pertencimento é o que falta muito crente. A consciência daquilo que Deus se tornou para o que Ele quer ser. É porque muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que Ele nos deu para os nossos caprichos, então nós não entendemos a importância do que nós temos para aquilo que Ele quer de nós, a função que Ele nos deu, o lugar onde Ele nos colocou, a pátria que Ele nos deu. Da mesma forma, quando eu penso no Brasil, um país tremendo, não tem país no mundo igual ao Brasil, não tem. Você sabe que hoje, no meio da guerra da Ucrânia, da Rússia, a Europa está com dificuldade. Os Estados Unidos, nunca se pensou que existisse falta de alimento nos Estados Unidos. Os estados liderados pelos democratas estão com dificuldade de comprar comida. Sabe, isso é fim de mundo mesmo. A Europa está queimando não é as suas florestas, não. A Europa, os falsos ambientalistas que condenaram o Brasil por matar os rinocerontes, os
Como é que é o nome, meu Deus? Tem que lembrar da história. Os dinossauros do Lago Sul. Condenaram o Brasil e o presidente por matar os dinossauros e os pterodáctilos do Lago Sul. Condenaram o Brasil por extinguir com as girafas do Pantanal e com os elefantes da Amazônia. Essa Europa tão ambientalista, ela não está queimando suas matas, não. Ela está queimando seus matagais, não tem mais matas. Está queimando seus matagais para não morrer de fome por causa da crise. Imagina isso. A rica Europa, o Brasil, está vendendo e comprando da Rússia e da Europa e dos Estados Unidos. O Brasil é um país que está na melhor condição nesse cenário tão denso, tão negro, que se instalou no século XXI. Porque Deus tem um propósito. Porque Deus tem um propósito. E agora, por causa da minha omissão, eu olho tudo isso e falo: toma, Satanás, Jesus vai voltar. É assim, não. Foi assim que Esther agiu, foi assim que Mardoqueu agiu, foi assim que os homens de Deus agiram. Pega já, Jesus vai voltar. Aí, irmãos, a omissão, o descaso com situações que ameaçam a palavra de Deus, ameaçam nossos valores, desafiam o crente quanto à sua missão, quanto ao seu papel. A omissão, quanto a esse contexto, não teve nada a ver com a postura dos santos profetas, com a postura dos santos apóstolos, com a postura de Jesus, que chega para Pilatos, o maior representante do Estado romano ali, e coloca para ele, em João capítulo 19, claramente, fala sobre pecado. Aqueles que me entregaram a ti, maior pecado tem. Falou para eles pecado. Enquadrou Pilatos, não se omitiu, não foi omisso. Alguns minutos na cruz, não se omitiu, para nos mostrar que a omissão não tem que ver com a igreja. O ser passivo não tem que ver com o homem de Deus. O ser passivo, sim. O ser passivo, não. Feche os seus olhos. Cubra a sua cabeça. O espírito de Amã está vivo. É uma realidade. Na vida de todos os inimigos do povo de Deus, o espírito de Amã vive. Mas, por outro lado, o mesmo espírito que atuou na vida de Mardoqueu e de Esther também está vivo. Na vida de cada homem e de cada mulher, a respeito dos quais, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não os mereceu. O mundo não os mereceu. Homens que estavam determinados a passar por aqui, dizendo a que vieram. E quando eu penso nesse contexto, eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo. O mesmo Espírito que agiu na vida de Mardoqueu e de Esther está na sua vida. Como Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta isso. Como mesmo Deus, através de Mardoqueu, falou para Esther no capítulo 4, para esta hora você foi posta aonde está. Irmãos, recebam esta palavra. Os séculos que se passaram, os milênios que se passaram, esperaram você nascer para um propósito de Deus agora no século XXI. A história esperou você nascer por causa do seu papel. Seu papel é único, seu papel é insubstituível, seu papel é singular. O valor da sua hora e do seu momento para a única causa justa que existe não tem como ser mesurado, não tem como ser calculado o seu valor. Levantar-se nessa hora em oração, levantar-se nessa hora em clamor e dizer: Senhor, eu não sei o que é que eu posso fazer, mas eu estou totalmente à sua disposição. Me usa, me prepara, me qualifica, me orienta e me dê alegria, Senhor, de contribuir de forma verdadeira, autêntica, mesmo que eu não desponte nos holofotes, mas não me deixe ficar de fora, como vocês cantaram no começo aqui, os guerreiros se preparam. Não me deixe ficar ausente de tudo aquilo que está desafiando o teu povo.
O Senhor me fez nascer nessa hora da eternidade para um propósito. E como é que minha vida pode ter sentido se eu não viver para o propósito para o qual o Senhor me fez existir? Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós estamos orando nesse momento. Ó Deus, te louvando, porque por pequenos que sejamos, o Senhor nos deu a honra de podermos sermos úteis. O Senhor nos conferiu a alegria de poder participar. E nós queremos, como igreja, nesse momento, mais uma vez clamar para que o Senhor nos esvazie, o Senhor nos desintoxique, o Senhor nos livre de todo envenenamento, de tudo aquilo que possa ter criado em nós uma indisposição para o exercício da verdadeira fé, de tudo aquilo que possa ter prejudicado nossos sentimentos, nossa psicologia, nosso mundo emocional, exatamente nos indispondo para que a palavra de Deus possa nos trabalhar, nos tornando úteis para a única causa que existe, a única causa justa que existe. No nome de Jesus, como o Senhor, Espírito Santo de Deus, incendiou os grandes homens de Deus ao longo da história, como Esther e Mardoqueu, que o Senhor possa tomar o teu zelo inextinguível, cada uma de nossas crianças, cada um dos nossos juniores, cada um dos nossos adolescentes, cada um dos nossos jovens, cada um dos nossos velhos nesta hora, Senhor. Que cada um possa caminhar consciente do seu papel, da sua missão. Livra-nos, ó Deus amado, daquele conceito vagabundo de religiosidade, daquele conceito falso, hipócrita do que é a igreja, no qual as pessoas ficam acomodadas e satisfeitas por não terem que se posicionar, dizendo que Jesus vai voltar, dizendo que isso ou aquilo não tem que ver comigo. Livra-nos, ó Deus amado, da covarde omissão que esteve presente na maldição de Caim, porque não fez o que deveria fazer e fez o que não deveria fazer, pelo que a tua voz ecoa pelos séculos, pelos milênios, dizendo aos perversos: o que fizestes? Ou por que não fizestes? Nos livra, Pai, da omissão terrível, com suas trágicas consequências. Nos livra a nós, nossas crianças, nossos juniores, adolescentes, jovens e velhos, Senhor amado, e imploramos para que o Senhor volte os nossos corações totalmente para Ti, de forma que possamos Te louvar em toda e qualquer situação, como Esther. Vou me apresentar para servir. Se morrer, morrerei. Se viver, viverei. Nos levando, Senhor, a esse contentamento, a essa satisfação própria daqueles que não pensam em existir para si, mas unicamente para a Tua causa. Nos desperta, quando nossa nação precisa de cada um de nós, quando a nossa geração em toda a terra precisa de cada um de nós, quando esse tempo de tanta crise, de tantos desafios sem precedentes na história, estão dizendo para o homem cristão, para a mulher cristã: ei, diga a que você veio, diga para que você existe, mostre para mim seu valor, mostre para mim a estatura da sua fé, mostre para mim seus músculos. Estamos sendo desafiados, Pai. Não nos deixe voltar envergonhados, como os discípulos perguntando por que não podemos expulsar, mas conceda, Pai amado, que possamos repercutir a orientação do Teu servo Pedro, apóstolo Pedro, estarmos preparados para responder a qualquer um que queira saber qual que é a razão da esperança que é em nós. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Acende em nós a chama inextinguível presente na vida dos santos profetas e dos santos apóstolos que morreram e se foram antes de nós. Acende em nós essa chama, Senhor, de forma que o mundo possa ver em nós o testemunho vivo da Tua salvação e do comprometimento contigo, Pai. No nome de Jesus nós oramos, suplicamos e agradecemos. E que dessa forma o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus
Seja com todos os salvos aqui e em toda a terra, e todos digam amém. Perdão. Amém. Graças a Deus. Nós estamos esquecendo da ceia, mas estamos no mesmo clima ainda. Então, ainda nesse clima de oração, de clamor, vamos chamar aqui os obreiros, pastor Joel, pastor Levi. Estaremos ministrando a ceia do Senhor nos próximos minutos, antes de encerrarmos. Mas permanece nesse clima de clamor, de súplica. E quando nós falamos do comprometimento, nós somos também orientados na